Boa noite. Hoje é dia 6 de maio de 2024. Meu nome é Luiz Vicente Riso, eu sou acadêmico honorário da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil e participante do Eixo Tecnológico de Análises Clínicas, que é responsável pela apresentação de hoje. Nós contamos com dois amigos e expertos nos assuntos que vamos tratar hoje, ou seja, vacinação e diagnóstico, principalmente diagnóstico especializado, o Dr. João Renato Rebelo Pinho e o Dr. Alexandre Marro. E sem mais delongas, eu vou passar a palavra para eles, porque, obviamente, vocês estão muito mais interessados no que eles têm que ouvir do que de ouvir a mim. Começaremos, então, pelo Dr. Alexandre Marro, a quem eu passo a audiência nesse momento. Muito obrigado pela presença de todos. Espero que vocês tenham uma tarde e noite divertida conosco aqui. Obrigado, Riso. Queria agradecer, então, à Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, à professora Maria das Graças Carvalho e ao professor Vicente Riso aí pelo convite. Eu vou começar a compartilhar minha apresentação. Vocês estão conseguindo ver? Vemos bem, Marra. Ótimo. Sim. Então, posso dar prosseguimento, né? Segue o jogo. Perfeito. Então, eu vou ficar com a parte aqui de vacinas contra a dengue e desafios a serem enfrentados. Não tenho nenhum conflito de interesses, mas eu vou ter que mencionar alguns laboratórios, né, para ficar mais fácil durante a minha apresentação. Os meus objetivos serão dar uma visão geral sobre a epidemiologia da dengue, quais são os tipos de vacinas que são liberados, suas diferenças e o impacto na saúde pública. Quais os desafios para o controle da dengue e considerações sociais para o futuro. Então, como a gente pode ver, a dengue já é um problema de longa data, pelo menos aqui na América Latina, né? Então, nós temos diversos outbreaks, então, desde a década de 40, quando se tentou controlar os primeiros surtos de dengue, e aí apareceu cólera, apareceu AIDS, H1N1, diversos outros surtos de dengue, chikungunya, Zika, Covid-19, né, em 2020, e agora a gente tem de novo casos de dengue aumentando no Brasil. Então, o problema da dengue é um problema global. Anualmente, são mais de 400 milhões de casos diagnosticados. Temos uma parcela menor de casos graves, 3 milhões por ano, e quase 40 mil óbitos que poderiam ser prevenidos todos os anos. Então, a transmissão da dengue, ela se dá pela picada do mosquito Aedes aegypti, que é o mesmo mosquito que transmite febre amarela, que transmite chikungunya e que pode transmitir a Zika vírus. Então, quem imagina que para você adquirir, né, dengue ou Zika, você precisa para uma floresta, para uma mata fechada, está redondamente enganado. Você pode pegar dengue em São Paulo, numa grande metrópole, e em várias cidades urbanas com níveis endêmicos e agora epidêmicos dessa arbovirose. E por que que isso vem acontecendo? Isso vem acontecendo porque nos últimos anos, né, com as mudanças climáticas, o mundo se superaquecendo, 2022 foi o ano mais quente do ano. Então, os efeitos dessas mudanças que a gente tem presenciado agora, né? A gente vê aí no Rio Grande do Sul, inundações, secas, elas foram mais visíveis e afetaram as doenças infecto-contagiosas com grande impacto para dengue. Além disso, o intenso mobilismo urbano, então milhares de voos todos os anos para diversas partes do planeta, colocando, né, a população, ou seja, metade da população está sob risco de dengue. 4 bilhões de pessoas. Então, as áreas consideradas endêmicas, América Latina, Ásia, Sudeste Asiático, se você viajar, é claro que isso são casos mais raros, mas que já são detectados, casos autóctones, na França, na Itália, na Espanha. Então, se você for para a Europa, você pode vir a adquirir dengue. Então,
sempre pensamos na forma clássica, né? Quando você fala que tem uma infecção por dengue, febre, dor no corpo, rush cutâneo, mas a maioria dos casos, mais da metade dos casos de dengue, são de assintomáticos, e é por isso que é tão difícil o controle dessa doença. Com o advento da microscopia crioeletrônica, foi possível o melhor entendimento das partículas virais, das proteínas virais. Isso rendeu, inclusive, um prêmio Nobel para 3 pesquisadores, prêmio Nobel de Química em 2017, que fizeram pesquisa com microscopia crioeletrônica e agora a gente consegue utilizar para identificar, para visualizar as configurações dos sorotipos 1, 2, 3 e 4 da dengue e os seus epítopos, suas regiões de domínio. E, com isso, a possibilidade de desenvolvimento de vacinas. Então, conhecendo melhor a estrutura genômica do vírus, avaliando que ele tem proteínas estruturais e não estruturais, proteínas estruturais como o capsídeo viral, proteína de membrana, proteína de envelope, e a gente consegue entender como que o vírus interage com as células do hospedeiro. Então, através dessa região de proteína E, com seus diferentes domínios, acaba ocorrendo a interação, a replicação viral dentro do material genético dessas células e, com isso, a liberação, a produção de anticorpos neutralizantes. Se você tem um episódio de dengue, o risco de dengue hemorrágico é mais baixo. Mas se você vai tendo episódios subsequentes a partir de um segundo, o risco de dengue hemorrágico ele vai aumentando. E por que isso acontece? Isso acontece porque anticorpos de uma dengue prévia podem não conseguir neutralizar o vírus durante uma infecção subsequente, favorecendo a entrada do vírus nas células do sistema imunológico, como monócitos, macrófagos, e isso aumenta a replicação do vírus e o risco de dengue grave e choque. Isso, para o clínico, é importante saber que episódios subsequentes, com aquele indivíduo com suspeita de dengue, quadro viral febril agudo, quando ele para de ter febre no terceiro, quarto, quinto dia, é que esses fenômenos hemorrágicos eles podem estar mais presentes pela ruptura capilar, pelo extravasamento plasmático e, com isso, coincidentemente, que vocês vão ver daqui a pouco com o Dr. João Renato, uma queda no número de plaquetas e um aumento do hematócrito, corroborando o fenômeno de dengue hemorrágico. A gente não tem um tratamento específico para dengue ainda, um tratamento com antiviral, mas você intervindo com hidratação, tanto via oral ou endovenosa, você consegue postergar esse fenômeno de dengue hemorrágica e, com isso, prevenir de que esses indivíduos evoluam para óbito. Dentro do campo de prevenção, então, há anos que se investiga vacinas contra a dengue, mas nunca se conseguiu colocar os 4 sorotipos na mesma vacina. E agora existem diferentes plataformas de vacina, eu vou me deter mais nas 3 principais, que hoje em dia existe comprovação de eficácia, que é a vacina do laboratório francês, do Sanofi Pasteur, a Dengvaxia, a vacina do Butantan, que foi feita em colaboração com o NIAID nos Estados Unidos, a vacina do Qdenga, do laboratório japonês Takeda, que está sendo atualmente administrada no Brasil. Então, a primeira vacina contra a Dengvaxia, ela é uma vacina que já é licenciada e aprovada em alguns países. Ela é uma vacina chamada de vírus vivo atenuado. Ela contém os 4 sorotipos da dengue, 1, 2, 3 e 4. Por isso é chamada de tetravalente. O arcabouço, o esqueleto dela, desse vírus vivo atenuado, é uma cepa de vírus da febre amarela. E aquelas proteínas EME é que tem a inserção do material genético dos sorotipos da dengue, 1, 2, 3 e 4. O primeiro estudo ocorreu em crianças na América Latina, mostrando uma eficácia relativamente boa, de 65%, mas vejam que existem diferenças em relação à porcentagem de eficácia a depender do sorotipo. Diga-se de passagem que o sorotipo mais prevalente no mundo é o do tipo 2, e essa vacina ela não conseguiu mostrar uma eficácia tão superior em relação ao tipo 3 e ao tipo 4.
Em paralelo, também foi feito o mesmo protocolo na Ásia, só que as crianças elas apresentavam uma exposição prévia ao vírus da dengue, mais de 80%. Só que algo incomodava, porque esses primeiros protocolos, foi um mega protocolo, né, de acompanhamento de 2 anos dessas crianças, eles quiseram avaliar a resposta vacinal prolongada e quiseram avaliar também a questão de segurança da vacina. Por isso que eles acompanharam por 6 anos. E ao longo desses 6 anos, eles viram que a eficácia vacinal, tanto para os desfechos, infecção por dengue, hospitalização e dengue grave, era em torno de 80%. Mas o que eles perceberam? Eles perceberam que as crianças acima de 9 anos, elas apresentavam uma resposta mais favorável em relação às crianças de 9 anos, abaixo de 9 anos. Mas o que seria o problema de mais hospitalizações em crianças abaixo de 9 anos? O problema que eles foram ver quando eles se debruçaram sobre os dados desses protocolos da América Latina e da Ásia é que as crianças que foram previamente expostas à dengue, os soropositivos, eles apresentavam uma eficácia vacinal maior e as crianças que não foram expostas previamente à dengue, elas apresentavam quase 2 vezes mais risco de serem hospitalizadas. E aí é que veio a lição aprendida desse protocolo de 6 anos de acompanhamento, aonde a dengue-váxia ela predispõe indivíduos soronegativos para dengue, aqueles que nunca tiveram dengue na vida, um fenômeno de aumento de anticorpos, não apenas neutralizantes, mas uma potencialização de anticorpos que poderiam agredir as células do hospedeiro. É como se ela estivesse provocando uma segunda infecção de dengue, aumentando o risco de fenômenos hemorrágicos. E com isso, dessa lição aprendida, apenas em maio de 2019 é que o FDA aprova a Denguevax, ou seja, foi a primeira vacina a ser aprovada em crianças de 9 a 16 anos, apenas aquelas que já tiveram dengue no passado e que essa fosse confirmada laboratorialmente. É a mesma recomendação que a Organização da Saúde advoga. Só que, a depender do país, Singapura, Indonésia, Paraguai, eles adotaram protocolos diferentes de administração de vacinas, podendo até chegar em indivíduos de até 60 anos de idade, mesmo que esse protocolo tenha atingido apenas crianças. Então, o que o CDC recomenda? O CDC recomenda o seguinte: se você já teve dengue no passado, você pode receber a vacina da dengue Vax. Se você nunca teve dengue, é proibido receber essa vacina, ela está proscrita. Então, essa é a primeira contraindicação da vacina dengue Váxia. Como é uma vacina de vírus vivo inativado, então ela está contraindicada em qualquer tipo de paciente com imunodepressão e contraindicada também nas gestantes. E daí a gente vem a aprender com a segunda vacina de dengue, que é a Qdenga, do laboratório Takeda, também um protocolo que aconteceu em crianças de 4 a 16 anos, tanto na Ásia, países da Ásia, quanto países da América Latina, mostrando uma boa eficácia vacinal em relação à infecção e uma ótima eficácia em relação à prevenção de hospitalização. E aí é que nessa segunda vacina a gente começa a ver o fenômeno, né, de quimerismo, não usando uma plataforma de vírus vivo atenuado da febre amarela, mas a própria cepa do dengue vírus, o sorotipo 2, que faz parte desse arcabouço, aonde o material genético dos demais sorotipos, tipo 1, tipo 3 e tipo 4, eles são inseridos. Então, o quimerismo na vacina da dengue, combinando o material genético de diferentes sorotipos, é para criar uma vacina mais eficaz. E com isso, ela permite uma maior amplificação da resposta imunológica e prevenindo, que esse é o intuito da vacina, prevenir infecções graves. Então, após a liberação
do artigo, do estudo da Takeda, mostrando uma alta eficácia vacinal, inclusive para o sorotipo 2, que é o mais prevalente do mundo, houve o receio, será que a Qdenga poderia ocasionar a mesma coisa que aconteceu com a Dengvax em relação às crianças que não foram expostas previamente à dengue? E aí essa resposta saiu agora no começo desse ano, em fevereiro, onde as mesmas crianças foram acompanhadas por 4 anos e meio, 5 anos, onde eles conseguiram responder que existe uma resposta vacinal prolongada, comparado com quem não recebeu a vacina, e que o status sorológico prévio não é mais um fator limitante. E aí vem a terceira lição, a terceira vacina que existe hoje no mundo, que é a vacina do Butantan, que foi publicada e liderada pelo professor Esper Calas, com a sua equipe do Instituto Butantan, juntamente com o pessoal do NIAID. É uma vacina de dose única, vírus vivo atenuado e tetravalente, e que eles conseguiram incluir não somente crianças, mas também a população adulta, e acompanharam ao longo de 2 anos a incidência de sintomas associados à dengue. Eles conseguiram também apresentar uma boa eficácia contra dengue tipo 1 e dengue tipo 2, mas por não estar circulante no momento da elaboração do estudo, os outros sorotipos 3 e 4, isso não foi possível avaliar. E aí, depois que o estudo foi liberado, mostrando uma alta eficácia de 80%, mas para os soropositivos, perto de 90%. E a questão do status sorológico prévio, não mais um problema, assim como a Qdenga apresentou. Então, para a gente fazer um resumo, e as lições aprendidas dessas 3 vacinas, a Dengvax, a primeira vacina, são 3 doses, a Qdenga, 2 doses, com intervalo de 3 meses, e a Butantan, dose única. Isso é importante porque você pode se programar, ter um plano de ação em termos de saúde pública. A Dengvaxia você não pode administrar se você não tiver certeza que esse indivíduo nunca teve dengue. Você precisa de um teste que comprove que ele nunca teve dengue. A Qdenga e a Butantan, o status sorológico antes da vacina não é um fator limitante. E é importante a gente ter acesso aos dados. Então, hoje em dia tem tracker para tudo, Dengue Tracker mostrando que no Brasil, ano a ano, o pico de casos ocorre nos meses de março, abril e maio. Isso é uma tendência. E agora, em 2024, aumentaram o número de casos. Então, qual que é o plano a ser realizado? E agora temos 3 vacinas para poder trabalhar. Além da dengue, o chikungunya, um outro arbovírus. Percebam que o material genético é diferente do da dengue. Já existe uma vacina também. O estudo foi publicado no final do ano passado. Essa vacina ela foi casada juntamente com o Instituto Europeu e o Instituto Americano, o FDA, em que ela foi aprovada considerando um acompanhamento de 6 meses, onde não foi avaliada a resposta de infecção pós-vacina, mas sim a produção de anticorpos neutralizantes. E vejam que a população, a faixa etária, foi acima de 18 anos. Então, no final do ano passado, essa vacina do chikungunya foi aprovada pelos Estados Unidos, pelo FDA, para indivíduos acima de 18 anos e que eles vão para uma área endêmica. Vacina contra Zika vírus ainda não existe, mas tem vários estudos. Mas pela similaridade do material genético desse vírus, então, existe capsídeo viral, proteína de membrana, proteína de envelope. Acredita-se que a vacina da dengue ela possa conferir a proteção contra o vírus da dengue. Mas, independente disso, várias plataformas de vacina, inclusive aqui no NIAID, eu acredito que no futuro a gente vai ter alguma vacina a ser liberada. Além da proteção vacinal, várias estratégias de prevenção de combate ao mosquito da dengue, e uma
que eu trago aqui, que eu achei muito inovadora, já há alguns anos já vem sido estudado em países da Ásia. O Brasil e alguns países da América Latina estão fazendo projetos piloto, em que eles carinhosamente chamam o Aedes com uma bactéria chamada Wolbachia de Volscitus. E esses Volscitus, eles têm a capacidade, né, a Wolbachia, de reduzir a habilidade do Aedes aegypti de transmitir os arbovírus. Se a gente for ver a história de Niterói, que começou com um projeto piloto em 2015, mas em 2017, 2019, eles aplicaram nos seus 6 distritos o Aedes infectado com essa bactéria, eles tiveram uma redução expressiva de dengue, uma redução expressiva de zika e de chikungunya. E a questão de sustentabilidade, agora em 2024, o número de casos de Niterói bem menores do que o número de casos de dengue da cidade do Rio de Janeiro. Um outro ponto, em termos não só de prevenção, mas se o indivíduo já adquiriu dengue, de você preveni-lo de evoluir para a forma hemorrágica ou óbito, a questão de hidratação. Então, aqui eu trago também um dos exemplos que o Hospital Israelita Albert Einstein já tem bastante experiência nisso, desde 2008, no Rio contra a Dengue, em 2015, em São Paulo, Brasilândia, em que tendas de hidratação foram abertas, parcerias com o setor público, com as prefeituras, aonde, por mais de um mês, vários indivíduos foram atendidos com suspeita de dengue, a equipe multiprofissional foi treinada a fazer o diagnóstico de dengue clássica, a equipe multiprofissional atendia o paciente, em que todos os pacientes em cada atendimento eles tinham à sua disposição um hemograma rápido em que era ofertado em 40 segundos, 60 segundos, o resultado de hematócrito e plaqueta, justamente para que o médico, a enfermeira, tomasse a decisão de recomendar ou hidratação oral ou hidratação endovenosa. Sabidamente, a relação de um paciente com dengue grave para 20 pacientes com dengue. Isso é o que acontece no mundo inteiro. Mas você fazendo essa estratégia, você consegue reduzir absurdamente também o número de internações e o número de óbitos. Então, nessas duas iniciativas, tivemos menos de 5% de internações nas duas iniciativas do Einstein, e até onde a gente sabe, nenhum caso de óbito dos indivíduos que passaram pela tenda e que precisaram de internação. E o mundo real é esse, não é só a dengue que existe. A gente continua com a dengue, vai continuar com a Covid. Essa é a primeira documentação na literatura de um caso de co-infecção. Um indivíduo que sai da França, vai para a casa dos seus pais e reúne no Oceano Índico, no começo de abril de 2020, com febre, dor no corpo, dor de cabeça. É feito o diagnóstico de Covid, porque naquela época só se pensava em Covid, mas aí ele apresenta um quadro de rush cutâneo e liga o alerta que será que não pode ser dengue ou alguma outra arbovirose. Ele vem com o antígeno NS1 positivo para dengue, ele tem uma piora do quadro respiratório, precisa de oxigênio, mas consegue, em menos de 10 dias, hospitalar. E quais são os desafios para o futuro? Então, além de prevenção, se cogita também a questão do tratamento. Já existem inibidores de protease contra hepatite C, em que se consegue fazer cura de 100% dos casos. O vírus da hepatite C é da mesma linhagem, da mesma família do dengue. Aqui está o vírus C, dengue, zika, chikungunya. Eles pertencem à família Flaviviridae. Cogita-se um tratamento universal para esses arbovírus se você conseguir uma droga que atue nos sítios de NS3 ou de RNA polimerase, que seriam sítios comuns a todos esses arbovírus. E também, outra questão muito interessante em relação aos antivirais é que, além de tratamento, eles poderiam funcionar como profiláticos, onde os mosquitos também consomem medicamentos durante a picada, e estudos têm mostrado que essas moléculas antivirais elas podem bloquear a amplificação do vírus viral no mosquito, com impacto diretamente na cadeia de transmissão.
Tudo isso graças ao entendimento do sequenciamento genômico do vírus. Mas como todas as doenças infectocontagiosas, o ambiente tem um importante papel. Então, o acúmulo de lixo permite a proliferação desses mosquitos, então precisamos atuar. Então, não apenas as vacinas, mas comida, água tratada, são medidas que aumentaram a expectativa de vida da humanidade. Então, como minhas conclusões finais, a vacina ideal para a dengue seria aquela que proteja os 4 sorotipos de dengue e que haja um equilíbrio na produção de anticorpos neutralizantes. Aguardaremos agora como elas se comportarão em relação ao mundo real, ou seja, passando do quesito de eficácia para efetividade. É necessário uma coordenação global conjunta para o controle da dengue, com o uso dessas novas vacinas e para as demais medidas de prevenção. Vigilância genômica para o dengue se faz mandatória para aprendermos mais sobre esses vírus e mais ainda sobre quais serão as implicações das vacinas em relação às outras arboviroses. Do ponto de vista prático, a descoberta dessas vacinas não mudam as recomendações básicas para controle da dengue. Devem continuar. A tecnologia para o mosquitos Aedes com Valbáquia parece ser bastante promissora, mas ainda longe da nossa realidade a curto espaço de tempo. E durante minha preparação, eu tive várias perguntas e continuo com dúvidas. Por quanto tempo os níveis de anticorpos dessas vacinas se manterão sustentáveis? Então, o estudo da Dengvaxia mostrou que até 6 anos existem anticorpos. Mas será que não haverão um declínio ao longo dos anos? Será que precisaremos de doses de reforço? E quando? O acompanhamento vacinal, para avaliarmos a segurança dessas vacinas contra a dengue em relação ao estado sorológico prévio. Se faz necessário? Sim, pelo menos 3 anos após a última dose. Qual o limite de idade para a distribuição das vacinas contra a dengue? Indivíduos mais idosos podem recebê-la? Acima dos 60 anos? Poderemos tomar mais de um tipo de vacina contra a dengue? Ou seja, mistura de vacinas, as vacinas heterólogas. Se eu recebi Qdenga, no futuro eu posso receber a vacina do Butantan. Essas vacinas serão capazes de reduzir o número de casos e quebrar a cadeia de transmissão da dengue. Haverá a mesma eficácia para todos os sorotipos. E a pergunta que não quer calar, se haverá vacina para todos. Então, eu encerro por aqui e vou passar a palavra para o Dr. João Renato. Obrigado, Marra. João Renato, a bola é sua. Tá bom. Obrigado, então, Riso. Obrigado à Academia de Farmácia do Brasil por ter me convidado. E vamos continuar, então, a apresentação. Eu vou falar sobre os flavivírus de uma forma geral, tá? Não vou me prender apenas a dengue, porque a gente sabe que elas são doenças que têm um quadro clínico semelhante, que podem uma ser tomada pela outra, e acho que isso é um aspecto importante que vale a pena a gente ressaltar. Então, eu não vou falar primeiro dos flavivírus. Os arbovírus, eles compreendem, então, arbovírus são vírus transmitidos por artrópodes, né? E eles compreendem diferentes famílias virais. A primeira é os flavivírus, que são os vírus com essa partícula viral, que tem uma proteína de envelope, uma proteína de membrana, de capsídio, e tem esse genoma que foi colocado aqui pelo Marra, em que a gente tem, então, a proteína do capsídeo, da membrana, do envelope, e as proteínas não estruturais, sendo a NS3, a protease, e a NS5, a polimerase. A gente vai falar, então, um pouco da febre amarela, da dengue, que é o grande assunto, um pouco da Zika, e tem outros vírus que já foram descritos aqui no Brasil, o vírus do oeste do Nilo e o vírus da encefalite de St. Louis. Esses foram poucos casos descritos no nosso país. O vírus do oeste do Nilo é um vírus que a gente tem uma grande preocupação, porque ele foi encontrado nos Estados Unidos, ele causou grandes surtos, epidemias nos Estados Unidos, na América do Norte, mas ele não chegou aqui na América do Sul. Mas é uma preocupação que a gente tem sempre na nossa cabeça, né? E a gente tem que pensar que os vírus, eles teve o Covid, que é o maior exemplo disso, eles não respeitam os hospedeiros. Então,
O, o, além do Covid, a gente tem outros vírus que podem passar dos animais para o ser humano. Um exemplo disso que a gente está tendo um grande medo atualmente, bom, teve o Covid, mas tem também o vírus da influenza aviária H5N1, que tem um grande, foi encontrado em vários mamíferos aqui, já foi encontrado em gado nos Estados Unidos, em mamíferos aqui no Brasil, que é uma grande preocupação que a gente tem. Bom, vamos passar então para o assunto da aula. Febre amarela, então, foi quem deu o nome ao grupo flavivírus. Flave quer dizer amarelo, né? E então, ela é uma doença que tem uma forma maligna extremamente grave em 5 a 10% dos casos, que é associada com uma alta taxa de mortalidade. Tem outras formas não tão graves e tem até infecções assintomáticas. A febre amarela, então, ela foi um grande problema no Brasil como um todo nos anos de 2016, 2017 e 2018, quando teve surtos aqui em São Paulo e em Minas Gerais. Mas, recentemente, a gente tem menos casos. Os últimos lugares que tiveram a continuação do surto de São Paulo foi aqui no estado de Santa Catarina, em 2023. Em 2024, em 2023, desculpa, a gente teve alguns casos aqui em São Paulo, e tivemos recentemente casos em São Paulo. Então, é uma doença que está controlada, que precisa manter a vigilância constante, mas que ela pode voltar a qualquer momento, e a gente vê que os nossos vizinhos aqui da América Latina, muitos deles têm muitos casos de febre amarela, tá? Aqui só uma outra coisa importante na vigilância de todos esses vírus, eu falei das zoonoses e a febre amarela é um exemplo dessas. A febre amarela, então, ela pode ser encontrada em mamíferos, principalmente em macacos, e existe um programa de detectar as epizootias em primatas não humanos, ou seja, detectar as infecções virais que acontecem em animais, principalmente em macacos, que moram em diferentes regiões. E aqui são aonde foram detectadas epizootias, e a gente vai ver que coincide, isso continuam estudos, mas esse é um gráfico mais antigo, dos anos de 2018, 2019, 2020, aonde tinha epizootias, é aonde a gente teve os casos de febre amarela aqui na região sudeste. Então, é uma doença que a gente tem que manter sempre, pensar nela nos casos mais graves, e o diagnóstico dela é feita basicamente pela sorologia, sorologia IgM, todo mundo que tomou a vacina vai ter, então é importante saber disso. E a febre amarela, o IgM, é o marcador da infecção aguda, mas ela pode acontecer também se a pessoa acabou de tomar a vacina, e esse foi um problema que a gente teve no último surto aqui em São Paulo, que a gente tinha casos que tinha os casos de febre amarela, mas tinha alguns casos que tinham uma sintomatologia nem tão importante, que eram causadas por vírus vacinais. E a gente, então, montou no nosso laboratório aqui no Hospital Albert Einstein, e também na USP, a gente fazia a detecção da febre amarela por PCR, tanto em sangue, mostramos que urina é capaz de detectar esse vírus por um período mais longo, e podia ser em qualquer outro material. E a gente tinha também duas reações diferentes, uma que detectava qualquer tipo de vírus da febre amarela e outra que é específica para a cepa da vacina, 17D ou 17DD, e a gente conseguia diferenciar os casos vacinais dos não vacinais. Passar agora para a dengue, que é o assunto mais falado. Esse aqui eu atualizei agora, tivemos 4.270 casos, já a gente vê aqui que está diminuindo o número de casos, mas pelo menos até o final de maio a gente vai ter vai ter casos, nunca vai sumir de vez, mas a gente vai continuar tendo casos de dengue. Tivemos 2.197 óbitos comprovados e uma letalidade de 0,05%, em casos graves de 4,7%. E aqui a gente vê que é uma doença que está presente em quase todos os estados aqui abaixo do Mato Grosso, em todos os estados abaixo do Mato Grosso. Tem casos sendo descritos agora no Rio Grande do Norte, no Amapá e no Acre,
são casos mais novos. Ah, vamos passar para o próximo slide. Um pouco, peraí. Vamos ver. Está aqui. Então, aqui são os sorotipos que foram detectados aqui no Brasil. A gente vê que a infecção está associada com 3 sorotipos diferentes, ou genótipos, né? A gente usa sorotipo em geral, que é o dengue 1, o dengue 2 em amarelo e dengue 3 em vermelho, que eles estão distribuídos praticamente por todo o Brasil, não tem uma região que você não tenha os 3 genotipos, então essa uma preocupação saber que é uma infecção causada por 3 vírus diferentes, que é uma situação nova, que não tinha sido estudada com as vacinas presentes até o momento. Como é que você detecta se uma pessoa está com dengue ou não? Tudo vai depender do período, eu vou mostrar, o Marra já mostrou, mas eu vou mostrar de novo. O primeiro teste que se torna positivo, na verdade, é a detecção do vírus pelo PCR, mas é um teste mais caro, então, que não é disponível, é mais difícil de ser feito. Então, em geral, as pessoas fazem a detecção de antígenos virais, o antígeno NS1, que se torna positivo a partir do 2º dia até o 5º dia de infecção. Outra forma bastante usada é a sorologia. O ideal é a sorologia IgM, ou você fazer sorologias pareadas por IgG, vê uma diferença no título, mas isso não é, você não vai conseguir o diagnóstico agudo. Então, para diagnóstico agudo, na verdade, o melhor teste é a detecção do antígeno NS1. Pesquisa de vírus é mais voltada para laboratórios de pesquisa, e a melhor técnica é o ELISA de captura IgM para a detecção dos anticorpos IgM. Esse slide aqui já foi mostrado pelo Marra, mas é um slide importante, mostrando o ciclo de temperatura, que tem um aumento inicial seguido por um outro aumento a partir do 5º dia da infecção, que seria a fase mais grave, onde você pode ter o choque e sangramento, a diminuição importante de hematócrito e de plaquetas, e nessa fase, a viremia você já detecta precocemente, o antígeno S1 de 2 a 5 dias do início dos sintomas, o IgM pós 5 dias dos sintomas até 2 a 3 meses, e o IgG é positivo no final da 2ª semana até anos, tá? Na infecção secundária, isso não é tão fácil assim. Então, o anticorpo NS1 continua, em geral, sensível, o IgM às vezes pode não aparecer, o IgG vai ter um aumento precoce nos primeiros dias de infecção, e você vai ter um nível importante de IgG, e nessa situação já pode se considerar o uso da PCR, porque a PCR ela não vai depender da detecção dos anticorpos, e mesmo o NS1 pode ter uma certa diminuição de sensibilidade, porque você vai ter a presença de anticorpos. Já o PCR, porque ele detecta o RNA viral, ele não sofre interferência de presença de anticorpos prévios que podem interferir com a detecção do antígeno em casos de infecções secundárias. Questão da vacina é uma questão importante, como está colocado aqui. As pessoas tomam a vacina, espera-se que elas vão desenvolver anticorpos, tá? Mas a gente sabe que a vacina pode ser dada em quem já tomou, já teve a dengue anteriormente, né? Então, você tem 80% das pessoas que se tornam positivas, se eram soronegativas anteriormente, isso já aumenta para quase 100%, 98,4%, para aquelas pessoas que eram soropositivas inicialmente. E aqui a gente tem os diferentes vírus da dengue, a gente sempre vê que a produção de anticorpos é maior com a dengue 2. Aqui a gente tem os outros vírus da dengue, que a produção de anticorpo pode ser menor em relação à duração, então, e não vai ser tão positiva quanto para o dengue 2. Mas se espera que vai ser positivo de qualquer forma com os diferentes vírus estudados, tanto dengue 1, dengue 2, dengue 3 e dengue 4.
Essa é a nova vacina que ainda não está sendo testada, que é a vacina que foi desenvolvida, então, pelo grupo do Instituto Butantan, junto do NIAID, que teve a participação importante aqui do Esper Calazzi, do Maurício Nogueira, entre outros pesquisadores brasileiros, que é a vacina que vai começar a ser utilizada, esperamos, o mais rápido possível, porque ela tem uma eficácia maior, a gente espera que a eficácia dela seja maior, apesar de que nós não sabemos por quanto tempo vai durar a produção de anticorpos, e mesmo se a produção de anticorpos é sempre relacionada com a proteção. O Marra já mostrou isso aqui, mas vale a pena a gente rever. Então, essa é a primeira vacina que foi desenvolvida, da Sanofi, que era um esqueleto do vírus da febre amarela com a proteína de membrana e do envelope do dengue 1, 2, 3 e 4. Essa que tinha um problema, quando a pessoa já tinha dengue, ela podia desenvolver aquela reação, então ela não só pode ser dada para quem não teve dengue, enfim, isso torna ela uma vacina difícil de ser utilizada. A vacina que é utilizada no momento é a vacina da Takeda, que tem o esqueleto do dengue 2, e temos mudanças nas proteínas de membrana e de envelope do dengue 1, dengue 3 e dengue 4. Então, essa é a vacina que está sendo utilizada no momento. E a vacina do Butantan, junto do NIAID, é a que tem, então, o dengue 1 inteiro. É importante dizer que, obviamente, todas as vacinas têm mutações específicas. Então, vai ser possível fazer a detecção de mutações se ocorrerem casos de dengue a- após pessoas que tomaram vacinas, será possível diferenciar se esse dengue foi causado pelo dengue vacinal ou pelo dengue, pela própria infecção do vírus selvagem. Então, a vacina Takeda tem várias mutações diferentes que são distribuídas pelo genoma, e a vacina do NIAID tem uma mutação que é comum a todos os genótipos, que é uma deleção de 30 aminoácidos na região 3' Então, é possível você diferenciar o caso vacinal do caso não vacinal, assim como a gente fez para o vírus da febre amarela. Nós estamos trabalhando com isso no momento, a gente espera que isso não venha a acontecer, mas é capaz, porque são vacinas de vírus vivos. Então, as pessoas vão desenvolver uma viremia e é possível que alguém que tenha tomado uma vacina venha desenvolver uma dengue depois, e pode ser que ela tenha sido picada por um mosquito contaminado ou não. Ah, então, voltando à vacina do NIAID, tem o vírus genótipo 1 com essa mutação, dengue 3 inteiro com essa mutação, o dengue 4 inteiro com a mutação final, e só o dengue 2 que tem, então, não se conseguiu fazer o dengue 2 com mutação, então se fez o dengue 4 e se substituiu a proteína de membrana e do envelope, que são as principais para darem a resposta protetora específica contra esses agentes. Passando agora para o outro arbovírus, que é o vírus Zika, que também é um flavivírus, que tem duas linhagens descritas, linhagens africanas e asiáticas, que deu, então, um surto importante no nosso país, quando se descobriu que o Zika não era uma infecção benigna, que ela é uma infecção em geral benigna, mas se a pessoa está grávida, a chance do feto tem uma chance grande de desenvolver malformações cerebrais, principalmente, né? E o Zika, então, não é um grande problema de saúde pública no momento, tem 3.600 casos descritos esse ano no Brasil. Aqui são os estados onde eles são mais frequentes. O Zika ele pode ter, se esse resultado foi feito só com testes imunológicos, ele tem, aliás, isso é uma coisa importante que eu vou ressaltar aqui, existe uma grande possibilidade dos testes cruzarem, principalmente do Zika com o dengue, do Maiaro com o chikungunya, que é a outra família que eu vou falar depois. Então, é sempre pensar
que isso pode estar justificando alguns desses resultados ou não. Mas, de qualquer forma, era um vírus que se espalhou por todo o país, então acho que esses casos são reais, tem sequenciamento de alguns deles, a gente tem um número pequeno de casos, mas seguindo a nossa curva esperada de aumentado no final, nesses meses iniciais e diminuir. Vamos ver como é que vai se comportar depois. Aqui são os outros vírus que eu ia falar para vocês. Esses outros vírus, o vírus do oeste do Nilo, aqui no Brasil ele foi muito raro, ele foi descrito em um caso único do Piauí, de lá parece que não se espalhou. É claro que eu fico sempre preocupado com a possibilidade de a gente não estar detectando desses casos serem tomados por dengue, por exemplo. Bom, vamos passar para a segunda família, que é o vírus alfavírus, então é o chikungunya e o maiaro. A gente vê que a partícula viral é um pouco diferente, mais diferente ainda é o genótipo, porque ele tem as proteínas estruturais produzidas no final do genoma, na parte 3', e as proteínas não estruturais, que são as proteases e as polimerases na região 5'. São vírus, então, que têm essa característica bem diferente, a partícula viral também é diferente, e vamos falar um pouco sobre eles. Primeiro, sobre o chikungunya. Chikungunya, então, esse é um vírus que continua a ser um problema de saúde pública no Brasil. É bem menos que a dengue, mas quase 200 mil, 168 mil casos, é uma coisa preocupante, né? 86 óbitos com certeza, 82 casos de coeficiente de incidência, presente, então, praticamente em todos aqueles mesmos estados aonde a gente encontra a dengue. O vetor dele é o mesmo mosquito, então é o Aedes aegypti. Está aumentando aqui, tem casos novos aqui no Rio Grande do Norte. Enfim, também tem uma curva semelhante para a dengue e parece estar diminuindo. Diagnóstico também é feito pelos testes de PCR e pelos testes de ELISA, pela detecção de anticorpos IgM. A gente tem o teste de isolamento, o teste de neutralização, que esses são restritos a laboratórios mais sofisticados, laboratórios de pesquisa, aos LACENS, então não são feitos em todos os locais, mas a gente vê que a gente consegue se virar bem com o teste de PCR e o teste do IgM. Então, do primeiro ao terceiro dia, o PCR é positivo, mas o IgM é negativo. Do quarto ao oitavo dia, tanto o PCR quanto o IgM são positivos. E depois do oitavo dia, o PCR pode estar negativo e o IgM estar positivo, e aí se você fizer outros testes, já vai encontrar a positividade. Ou seja, com o IgM e com o PCR, é possível você fazer o diagnóstico dessa doença na maior parte dos casos. Aqui teve uma apresentação muito interessante do Ministério da Saúde, faz cerca de uns 20 dias, em que eles mostraram qual é a taxa de positividade por dengue e chikungunya em diferentes unidades da federação. E como eu mostrei para vocês naqueles mapas, em muitos estados a gente tem tanto a dengue, que é essa que está em laranja, como a chikungunya. Ou seja, a gente vai ter muitos casos, por exemplo, no Acre, mais casos de chikungunya do que de dengue, a mesma coisa no Mato Grosso, Goiás também, mas os outros estados, além da dengue, a gente tem casos de chikungunya, por exemplo, em São Paulo, a gente tem muitos casos de chikungunya, Minas Gerais, a gente tem, ou seja, a chikungunya ela está presente em todo o Brasil, vamos dizer assim, com entre um terço a metade dos casos de dengue, ou seja, e a gente sabe que tem muitos casos que acabam fazendo os testes de dengue e o resultado vem negativo. Vou até mostrar um para vocês. Aqui, então, são os estados onde tem em vermelho, onde tem mais dengue, nas regiões, e onde tem mais chikungunya, está mostrado em azul. A gente vê em São Paulo, em Minas Gerais, aqui
no sul do Pará, Mato Grosso, no Nordeste, ou seja, em algumas localidades dos diferentes estados, a gente pode ter predominância de chikungunya. E a gente vê aqui, pelo quadro clínico, que é uma diferença sutil entre a dengue, entre a zika e o chikungunya. Então, a gente vê que a zika pode se apresentar com uma febre baixa, de menor duração. O exantema na zika surge mais rapidamente, no primeiro ou segundo dia, no chikungunya e no dengue já era um período parecido, do segundo até o sexto dia. A mialgia é um pouco mais frequente na dengue, mas pode ocorrer no zika e chikungunya. A artralgia, que é o clássico do chikungunya, ela é mais rara na zika e ainda é um pouco mais rara, mas pode acontecer na dengue. A intensidade da artralgia tende a ser moderada ou intensa na chikungunya, leve ou moderada no zika, e menor no dengue. O edema articular é frequente no chikungunya e zika, mais raro no dengue, e também mais frequente no chikungunya. Conjuntivite é rara na dengue e ocorre com mais frequência na zika, mas pode ocorrer em 30% dos casos de chikungunya, e todos eles têm febre, uma diferença pequena. Ou seja, o diagnóstico clínico delas é muito difícil e é muito importante você ter o diagnóstico por algum método laboratorial. Aqui, então, é um trabalho que foi publicado recentemente por esse pesquisador André Ricardo de Ribas Freitas, que é de Campinas, que trabalhou com o Ministério da Saúde e com as pessoas do Ceará e do Rio de Janeiro, que viu que tinha uma frequência alta de casos de chikungunya entre os casos ao mesmo tempo que casos de dengue. Por exemplo, aqui em Belo Horizonte, no período que ele fez, ele encontrou mais casos positivos de chikungunya do que de dengue. Especificamente em Minas Gerais, também a mesma coisa. Ou seja, em Minas Gerais tem um grande número, é o estado aqui de muitos de vocês, um grande número de casos de chikungunya, tanto detectados pelo PCR quanto detectados pelos ELISAs aqui, tanto em Minas como em Belo Horizonte, mais especificamente. Ou seja, a presença dessas duas infecções ao mesmo tempo é, é complexa e pode fazer, isso é uma coisa que tem sido descrita, você tem um caso de dengue que fica negativo para os 3 marcadores, você pode considerar que é um erro dos testes, mas, na verdade, pode ser que a pessoa tenha um outro vírus, então seria importante, é um teste que a gente usa no nosso laboratório, fazer a detecção dos 3 vírus ao mesmo tempo. Então, chikungunya é pouco conhecida por ocorrer em países sem muitos recursos, em surtos intensos seguidos por períodos de silêncio. É clinicamente muito semelhante à dengue, levando a um viés de suspeita clínico. É considerada rara no Brasil, muitos profissionais não investigam e muitos laboratórios privados não oferecem exames. E durante a epidemia, a maioria dos pacientes não faz exames e acabam sendo considerados prováveis dengue, reforçando a falsa ideia que a chikungunya é rara e continua a ser pouco conhecida. O outro vírus que eu vou falar é o maiaro. O maiaro, então, ele tem um ciclo de transmissão, isso é frequente nesses todos os vírus que eu falei para vocês. Eles têm um ciclo enzooótico, que é mantido por algumas espécies de mosquito, e eles passam, então, para a zona rural. Tem outros mosquitos que são vetores, aqui a gente já começa a encontrar o Aedes aegypti, e da zona rural eles podem passar para ambientes urbanos, que é o grande medo do maiaro. O maiaro, então, ele foi descrito em diferentes estados do Brasil, já chegou a ter casos descritos aqui em Goiás, e já teve caso descrito aqui no estado de São Paulo, na cidade de Rio Preto, por exemplo.
Aqui, então, é o estado de Rio Preto, na cidade de Rio Preto, que no meio de uma epidemia de dengue, eles encontraram vários casos positivos para o vírus Maiaro, e alguns que eram positivos, muito positivos para o chikungunya, na verdade, alguns positivos só para o vírus Maiaro, e foi um resultado que mostrou que esse vírus pode estar presente até no estado de São Paulo. O último vírus que eu tenho para falar para vocês é o vírus Oropoche, que é da família dos hantavírus, que tem 3 genomas diferentes, o, o large, medium e S, quer dizer, tem um genoma formado por 3 partículas, 3 moléculas de RNA, que é um vírus que ele atualmente ele ocorre em toda a região norte, tem casos descritos no Piauí, Bahia, Espírito Santo, e teve casos recentes no Paraná, e estão se investigando se eles foram infectados no Paraná ou se foram de pessoas que passaram por esses outros locais. Tem vários vetores no ciclo silvestre, no ciclo urbano, esse Culicoides paraensis, que parece ser mais raro aqui nos nossos, na região sul e sudeste, mas que na região amazônica é um importante problema. Aqui a gente vê um trabalho por esse pesquisador, o Naveca, que é de Manaus, que ele detectou infecções não só em Manaus, como em todas as outras grandes cidades de Roraima, Acre, Rondônia. E aqui eu só queria destacar que, como é um vírus que tem um RNA dividido em 3, ele tem uma grande capacidade de recombinar essas moléculas de RNA, criando então partículas diferentes. E aqui é um trabalho que foi feito lá pelo Instituto Evandro Chagas, mostrando, são 4 genótipos diferentes. Aqui um genótipo 1 nesse RNA pequeno, que virava genótipo 2 e 3 no RNA grande e médio, e outras coisas, outras trocas, então, desses fragmentos entre os diferentes genótipos virais. Isso, então, transforma o vírus numa capacidade de recombinação muito grande. Os últimos resultados que eu queria mostrar aqui são a técnica de metagenômica que a gente usa no Einstein. E essa é uma técnica que é mais cara, mas tem a vantagem que ela pode detectar qualquer vírus. Então, a gente detecta com a mesma metodologia dengue, chikungunya, febre amarela, em diferentes materiais, sangue, líquor. Detectamos um caso de arenavírus, um de hantavírus, e que a gente tem também a sequência dos genomas virais. Eu vou mostrar alguns resultados de alguns sequenciamentos que a gente fez em algumas amostras do Einstein. E aqui são 5 amostras que nós sequenciamos, 5 amostras de dengue genótipo 2, genótipo 1, desculpa, e que a gente encontrou, esse genótipo ele ainda é dividido, esse sorotipo, que é o nome certo, ele ainda é dividido em genótipo, que ainda é dividido em linhagens diferentes. E aqui a gente encontrou 2 linhagens diferentes. Uma linhagem 1, em 3 amostras de plasma e 1 amostra de líquor, e uma linhagem 6, que foi encontrada numa biópsia cerebral de um paciente que estava internado no Hospital das Clínicas. E essas linhagens, não, elas têm algumas diferenças. A linhagem 1, ela tem uma viremia maior no vetor e menor no ser humano, e a linhagem 6, que foi essa que a gente encontrou no cérebro, ela tem uma viremia maior no ser humano. Ainda não temos estudos que digam que tem uma diferença na patogenicidade, mas o que nós encontramos foi que esse caso tinha um vírus completamente diferente circulando aqui, e esse caso da infecção cerebral, provavelmente ele se infectou com um vírus há mais tempo pelos dados de história, por isso que a linhagem dele é a linhagem 6. E tivemos também um caso de genótipo 2, que eu queria mostrar para você, que era um paciente que iniciou com uma febre há 3 dias, e a primeira vez que ele foi no nosso pronto-socorro, ele teve todas as suas testes específicos negativos. Depois que ele voltou e ele fez um painel para arbovirose, ele foi positivo para dengue. Ou seja, é um caso que demorou um pouco para a gente ter a positividade.
e tinha uma linhagem de dengue 2, genótipo 2, cosmopolitano. Desculpe aí. Bom, aqui é o último slide. Por conta disso tudo que eu falei para vocês, a gente acha que um bom teste para fazer seria biologia molecular com multiplex para dengue, zika e chikungunya até o quinto dia da doença. Para sorologia, o teste rápido, especialmente a sorologia NS1, do quinto dia do segundo ao quinto dia dos exames, e dos sintomas, desculpa, e os testes rápidos de sorologia após o quinto dia do sintoma, que é o que vai estar mais positivo. Tem um teste rápido para IgM, tem a sorologia, que demora um pouco, mas a sensibilidade é parecida. E para os outros vírus, a gente tem uma sorologia específica para chikungunya, uma sorologia para febre amarela, aquele PCR que a gente faz em sangue e urina exatamente para pegar a febre, para pegar, dar uma sensibilidade maior, porque a gente viu que na febre amarela a gente tinha uma maior sensibilidade quando a gente fazia o exame de urina. Então, esse era o meu último slide, desculpa se eu passei um pouquinho do tempo, e fico aqui ao dispor para perguntas. João Renato, muito obrigado. 19 horas e 1 minuto, quer dizer, sensacional. Além das apresentações serem ótimas, elas ficaram dentro do tempo, que é um negócio raro. De modo geral, inclusive é uma combinação um pouco usual, né? A apresentação vai ficando boa, a pessoa se empolga e vai tocando aí o palavrório, né? Eu queria agradecer a presença de todos vocês, mais uma vez agradecer a professora Graça, que lidera o nosso grupo, e a todo o apoio da academia, agradecer ao Marra e ao João Renato pelas excelentes apresentações, e lembrar a vocês que o chat está aberto para perguntas. Como nós não temos nenhuma pergunta de vocês ainda, eu vou lascar uma aqui para os dois nos ajudarem a responder, né? Então, nós tivemos lá atrás a vacina da Sanofi, de pouco saudosa memória, né? Mas que foi tomada por pelo menos 100 mil brasileiros, fora do exame clínico, né? E agora nós temos a Qdenga, né, que está sendo utilizada aí com pelo menos algumas doses. É verdade que a maior parte das pessoas que tomaram foram crianças por motivos diversos e tal, mas nós tivemos adultos que tomaram ainda, inclusive na época que a vacina ainda estava disponível, não tinha sido adquirida pelo governo, então as doses que você tinha disponíveis estavam disponíveis nos serviços privados. E eu tenho pacientes que tomaram as duas vacinas, né? E aí eu vou largar aí para o queridíssimo Alexandre Marra e para o querido João Renato. O cara tomou as duas vacinas. Então, de trás para frente, o quanto isto complica o diagnóstico sorológico. E dois, Marra, juro, não é pegadinha. Eu estou pensando nisso, porque como eu tive paciente que teve esse negócio, o que será que acontece se um santo desses pegar dengue? Virem-se. Você quer falar primeiro, João Renato, do diagnóstico sorológico? Eu acho que eu matei o João Renato, ele caiu da cadeira lá. Ele está Pergunta fazendo não é nem um pouco fácil de responder, mas falar São João, porque não podia me perguntar o que eu acho que vai acontecer no próximo jogo do São Paulo. aham, podia ser algo assim, né? Mas tudo bem, vamos então de acho que essas vacinas, como todas as novas vacinas, nós não temos muita experiência com elas, né? Então, quanto tempo vai durar a sorologia, não sabemos. Como se comporta quando, eu não sei há quanto tempo as pessoas tinham tomado a Qdenga, deve fazer uns 4 anos. Eu não sei se elas estavam protegidas ainda, não sei. E eu não saberia te responder essa primeira pergunta. Eu acho que teria que fazer um estudo para saber o que acontece com pessoas que tomam 2 doses de vacina. Seria a melhor forma de resolver isso, porque eu não sei se é uma coisa que vai acontecer também, porque mesmo a Qdenga
talvez não seja interessante que não tenha uma produção muito grande. A gente tem muita expectativa da vacina do Butantan. Então, eu não sei, eu vou passar para o Marra responde essa pergunta. E quanto à possibilidade de uma pessoa que tomou as vacinas pegar a dengue, eu acho que é uma possibilidade real. E o grande problema é aquilo que eu disse para vocês. A pessoa acabou de tomar uma vacina e pega a dengue, ou tem uma dengue mais leve, que dengue também não é uma febre amarela, que tem muito caso mais leve. Então, você vai ter, provavelmente, você vai ter casos de pessoas que têm dengue, que tem uma sintomatologia extremamente semelhante a quem tomou a vacina, porque a vacina pode dar um efeito colateral que, que pode até simular uma dengue leve. Então, eu acho que isso vai ser um problema. Aí vai ter aqueles testes específicos, a gente já está trabalhando em testes específicos para montar uma capacidade de saber se a dengue foi vacinal ou não. E estamos trabalhando nisso. A primeira coisa que foi difícil de conseguir foi conseguir uma vacina para a gente sequenciar. A gente já conseguiu sequenciar, porque eu queria ver a sequência exata para fazer os primers legais, para saber se a pessoa que teve a dengue foi uma dengue vacinal ou não. Eu não sei se isso também eu não tô propondo isso como uma medida de saúde pública. Eu estou propondo que é uma coisa que pode acontecer e que a gente vai ter que estudar, né? Bom, é isso que eu tenho a dizer. Acho que eu não respondi nada do que você me perguntou, mas vamos ver se eu Não, marro. assim, eu não acho também que tinha resposta, viu, João Renato? Também eu acho que tem resposta do mar. Era só para a gente, como dizem os americanos aqui, chacoalhar o pote, né? É isso aí. E, não, assim, a apresentação de vocês cobriu tudo que era possível, sabível. Agora vamos Uhum. passar para as coisas que são não sabidas, né? É isso aí. Vamos lá, Marra. É, assim, essa foi uma dúvida que eu tive depois de me preparar, né? A questão das vacinas heterólogas, né? Como você mencionou. E eu fiquei pensando no paralelo do que aconteceu na Covid-19. Então, você tinha a plataforma lá da Pfizer, a plataforma da Moderna, a plataforma da AstraZeneca. E aí a questão eu posso tomar a primeira dose da Pfizer e se não tiver, eu tomo a da Moderna? Ninguém sabia responder isso. Até que alguns acabaram tomando, não sei como, pelo menos aqui nos Estados Unidos, e eles fizeram um trabalho mostrando que era bom em termos de produção de anticorpos neutralizantes, né? Ou seja, a resposta humoral com a mistura de vacinas, ela se dava bem, né? Ou seja, não teve nenhum problema aí para esse indivíduo. Esse até foi um dos motivos deles não utilizarem mais a vacina da Janssen, porque eles deram a vacina da Janssen, quem tinha recebido a primeira dose, e utilizaram a dose de reforço, ou Pfizer ou Moderna, no futuro, pensando que você tivesse uma maior proteção, né, em termos de resposta humoral, que isso a gente está falando. Para dengue, apesar de assim parecer que eu acho que assim a dengue vax tiveram várias lições. Então foi um mega estudo. Então você vai é uma história aí que eles têm desde 2014 até antes disso. Quantas doses que eu vou administrar? Então ela começou com três e ela foi monitorando, né, em termos de ensaio clínico um, 2, até chegar num 3, num nível que fosse razoável, né, de anticorpos neutralizantes. O que atrapalhou a dengue-váxia foi essa questão, que eu acho que não estava nos planos, de quem ninguém teve dengue, né, porque eles imaginavam que você tem um monte de gente assintomáticos. É um azar, né, você não ter nunca tido dengue na vida. Mas não é um azar, não. É porque as crianças, os menores, eles foram menos expostos. Então é por isso que ficou esse corte aí dos 9 anos de idade. E agora a gente tem a Dengvaxia com 6 anos de protocolo, mostrando que ainda existem anticorpos neutralizantes. A gente não sabe até quando que eles são duradouros. E a Qdenga foi pelo mesmo caminho. Ele conseguiu chegar em 5 anos de estudo. Só que essa questão dos status sorológicos não é um problema. E a Qdenga, por que ela ficou com 2 doses? Porque ela seguiu os mesmos passos da Dengvaxia no protocolo
no ensaio clínico fase 1, fase 2, eles desafiaram os participantes com 3 doses. E aí eles viram que a terceira dose não era necessária. Então, se isso vai aumentar mais ainda a produção de anticorpos neutralizantes, provavelmente não, né? Em termos de segurança, a gente sabe que essas vacinas, elas são seguras dentro desse contexto aí que a Dengvaxia acabou de nos apresentar, né? Agora, aí são as perguntas, né? Ou seja, faz mal? Primeira pergunta, você já teve dengue no passado, sim ou não? Então, o que se sabe é que quem já teve dengue, independente da vacina, você vai ter maior produção de anticorpos, você vai ter uma eficácia vacinal maior. Isso não tem a menor dúvida. Agora, e voltando à história do Covid, né? Por mais cuidado que todos tivessem, primeira, segunda dose tem que ser a mesma plataforma de vacina. Já teve uma zona, né? Porque faltavam vacinas, imagine aí na questão da dengue. Óbvio que vai ter uma zona também. Vai ter uma dose de dengue váxia, com duas de quedenga, uma de cada uma. Então, eu imagino isso, vai ser uma zona, a gente vai ter que documentar esses casos, né? Que esse é o mundo real também, né? Expandir essas vacinas, avaliar em relação aos sorotipos, que nem a dengue váxia mostrou que ela é melhor para a dengue tipo 3 e 4. A Qdenga e a de Butantan são melhores para dengue tipo 2 e tipo 1. Então a gente vai ter que analisar caso a caso, ou seja, também não responde direito sua pergunta, eu sei, mas a gente vai ter que analisar caso a caso. Lá vamos nós de novo com esse negócio de testar vacina em todo mundo que foi vacinado, né? Você já tem alguma Exatamente, experiência com isso, né? Afinal, exatamente. você olhou os 14 mil vacinados lá do Einstein. Muito bem, nós temos uma pergunta aqui da nossa queridíssima patrona, né? Confreira, professora Maria das Graças Carvalho, e gostaria que vocês falassem um pouco mais sobre a patogenia do West Nile virus, do Maiara e do Bunявírus. Vocês podem dividir entre vocês aí o que vocês querem falar. O residente virologista já falou bastante coisa, mas acho que podia tocar um pouco mais na parte clínica, talvez, se for possível, aí, tá bom? Deixo para vocês. Você pode escolher até que vírus que vocês quiserem, viu? Não precisa falar dos três. Abraço. Quer começar, João? Bom, vamos lá, então. Bom, todos esses vírus aí, eles podem causar desde um quadro febril extremamente leve a a quadros que vão ah, agravando, né? Com todos aqueles sintomas que eu já coloquei do dengue, chikungunya, da mialgia, da dor retroorbitária, e são vírus que eles, em geral, eles infectam as células de uma forma geral, e esses sintomas são mais decorrentes por conta disso, né? O oeste do Nilo, então, ele deu aquela encefalite por arbovírus lá nos Estados Unidos e depois passou, chegou até o México, pelo menos, e teve aquele caso descrito no Piauí. Em geral, é uma infecção leve, poucos pacientes vão ter um quadro grave neurológico, né? O maiaro também é uma doença mais benigna. O maiaro que você perguntou, né? E, enfim, é uma característica importante de zoonose, né? Claro que tem o risco de se expandir. E um homem, na verdade, seria um hospedeiro acidental. E, finalmente, os buniavírus, né? Buniavírus, eu acho que você deve estar se referindo mais ao Oropoche. Tem um outro parente bem famoso deles, que é o Hantavírus, né? Que aí não é um quadro, não é uma febre hemorrágica, e sim, bom, é um pouco diferente. Vou deixar a parte clínica para o Marra falar em mais detalhes.
Mas o Oropoxa, então, ele tende a dar um sintoma mais leve, febre, dor de cabeça, mialgia, artralgia, vômito, diarreia, e, enfim. Eu acho que eles dão uma infecção que infecta diferentes tecidos e eles infectam, e a partir daí eles se espalham para diferentes regiões. Vou passar para o Marra aqui, para ver se possa falar maiores detalhes sobre a parte clínica. Assim, como clínico, né, em termos de fazer o diagnóstico dessas arboviroses, então, em 2008, quando teve lá o Rio contra a dengue, tudo é dengue, né? Aí agora a gente passa em 2024. Só que antes disso, em 2015, tudo é dengue. Não, mas aí começou-se a ter a detecção. Primeiro caso do Brasil em 2015, de Zika vírus, e também se começou a pensar em chikungunya, coisa que não existia antes, pelo menos no nosso ambiente, né, para você pleitear o diagnóstico. Então, assim, clinicamente, eu acho muito difícil a gente fazer um diagnóstico clínico, ou seja, nós somos extremamente dependentes do laboratório. Como o João Renato mostrou, eu posso ter um quadro de chikungunya que tenha mais artralgia, por exemplo, né? O nome vem até disso, é tanta dor que ele fica recurvado de dor. Mas eu preciso do exame laboratorial, então, numa situação aí de epidemia, eu acho que esses testes rápidos são fundamentais. Agora, pensando em West Nile Virus, o Maiaro, Orapoche, isso dependeria da situação que a gente, epidemiológica que está. Eu não vou pensar nisso no Brasil, apesar do João Renato ter mostrado um caso lá no Piauí, não seria a minha primeira hipótese, nem a última. Agora, a primeira vez que eu comecei a estudar o West Nile Virus foi isso que o João Renato falou, em 2004, 2005, quando teve um outbreak em Nova York, né, que eram casos específicos de encefalite. Ou casos que, por exemplo, pacientes imunodeprimidos, transplante de órgãos, em que coisas esquisitas acontecem, né? Que aí um PCR vem positivo e você vai se deparar e falar, nossa, que coisa interessante. Eu estava lembrando agora que o João Renato estava falando sobre Maiaro, febre de Maiaro. Quando eu estava na DIPA da Escola Paulista em 1998, tinha um caso na enfermaria. Senhor Mariano, eu lembro direitinho do nome dele, era uma febre de origem determinada, ele tinha, sei lá, 3 semanas de febre e ninguém descobria a causa dele. E aí o professor Arari da Cruz Tiriba, que adorava, né? Ele é um senhor que veio da Bolívia, esse Mariano, e aí no final das contas, o que que ele tinha era a febre de Maiaro. Foi o professor da Cruz Arari Tiriba que fez o diagnóstico. Então, é, ele poderia, na época dele, não ter grandes conhecimentos terapêuticos, mas de diagnóstico era infalível, porque ele sentava, tirava história e tudo mais. Mas hoje em dia, além disso, da questão clínica e epidemiológica, nós precisamos do laboratório. Então, eu, sinceramente, como clínico, eu não vou pensar nunca numa dessas febres, dessas três últimas que a senhora perguntou, mas com o recurso de metagenômica, que o João Renato colocou bem, ou seja, uma febre do viajante, então alguém que vai para uma dessas regiões. É difícil a gente falar de exóticas, né? Porque você vê que o mundo está globalizado, as pessoas viajam para lá e para cá, mas se você for para uma região que tenha Maiaro, West Nile Virus, a metagenômica ela pode dar esse resultado para você, né? A depender do quadro clínico, que eu acho que somente ele não vai te dar essa resposta. Obrigado, Marra. Ah, o... Obrigada. Muito bem, nós estamos aqui com 19 horas e 19 minutos. Temos uma série de agradecimentos aí a vocês pela excelente apresentação. Eu gostaria de agradecer em nome da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, novamente agradecer todo o nosso suporte sensacional da academia, agradecer à professora Maria das Graças pelo convite para eu participar desse grupo de trabalho
e convidar todos para ficar de olho no nosso site, no site da academia, nas mídias sociais da academia, porque as apresentações que nós temos aqui são sempre de excelente nível, como foi visto hoje. Marra, João Renato, super obrigado, tirando você aí do seu trabalho ordinário, Marra, mas te agradeço Isso, demais. E obrigado. agora aqui no chat vocês podem ver, foram colocados aí os links para o site da academia e para LinkedIn, YouTube, essas coisas de gente mais nova que a gente, né, Mar? Eu já estou me atrapalhando com o que, eu chamo Instagram de Facebook, eu me atrapalho muito, né? João Renato também não é nenhuma galinha da primavera, mas também está se atrapalhando. De qualquer maneira, eu queria agradecer muito a presença de vocês, mais uma vez. Marra, João Renato, super obrigado. Um grande abraço e eu convido a todos para a próxima atividade, que será no dia 13 de maio, cannabis, uso, segurança, plantio e produção. Tá? Muito, muito obrigado. Tá bom? Uma boa noite para todos. Boa noite, muito Boa obrigado. noite, muito Obrigado. obrigada.